Oi, pessoal, eu sou a professora Luíse e nessa aula nós vamos começar o assunto de geometria do 8º ano. Vamos falar de retas, semirretas e segmentos de reta. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre essas noções primitivas da geometria, que são as noções de ponto, reta e plano. A noção primitiva são aquelas noções que não existe uma definição formal na geometria, tá? Então, por exemplo, o ponto. Quando a gente fala de ponto, a gente já tem uma ideia intuitiva do que é um ponto, né? Então, ele não possui dimensões e sempre a gente indica um ponto por uma letra maiúscula, tá? Coloca a bolinha, né, representando o ponto e indica sempre a letra maiúscula junto daquela bolinha, tá? A reta, ela é imaginada sem espessura e não tem começo nem tem fim. Então, ela é uma reta, a reta vai ser infinita no caso, né? Ilimitada nos dois sentidos, tá certo? Então, a gente usa letras minúsculas para representar a reta. E uma coisa que é importante observar é que quando a gente faz uma representação da reta no plano, ou num papel, ou num quadro, a gente representa apenas uma parte dela. Pelo fato dela ser infinita, a gente não consegue representar algo que é infinito numa superfície finita, né? Então, a gente representa apenas uma parte da reta. E a noção de plano, ele também é infinito, ilimitado em todos os sentidos, todas as direções, no caso, né? Não tem fronteiras, sendo assim, ele não tem fronteiras. E a gente usa letras do alfabeto grego, como a letra alfa, beta, gama, para representar um plano, certo? Então, essas três ideias, a ideia de ponto, de reta e de plano, são modelos que o homem criou para serem usados para facilitar a compreensão de aspectos do nosso mundo. Aqui a gente vai fazer uma observação importante. Então, quando a gente representa um ponto no plano, por esse ponto nós conseguimos passar infinitas retas, certo? Já quando a gente fixa dois pontos num plano, dois pontos distintos, a gente só consegue traçar uma única reta passando por esses dois pontos. E a gente pode usar também esses dois pontos para nomear essa reta, tá certo? Como está aqui, ó, eu tenho os dois pontos A e B, então eu posso indicar essa reta como sendo a reta AB, ou utilizar a representação de letra minúscula, né? Aqui no caso a reta R. Então, para a gente representar uma reta, nós podemos usar, como a gente já viu, dois tipos de representação. Então, eu posso ter a reta indicada pela letra minúscula ou a reta a partir dos dois pontos, certo? Então, na hora que eu vou fazer a representação da reta, eu vou traçar, no caso aqui da letra minúscula, eu vou traçar uma parte da reta. Vou fazer aqui. E nas extremidades eu vou colocar setas para indicar que ela continua indefinidamente. E junto da representação eu coloco a letra utilizada para indicar essa reta, no caso aqui a reta R. Quando eu trabalho com uma reta determinada por dois pontos, então eu faço a representação, eu tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B, e por esses dois pontos eu vou traçar a minha reta. Deixa eu pegar aqui a régua. Posicionar aqui de forma que ela fique passando, essa reta tem que passar apenas por esses dois pontos. Então, agora eu traço a minha reta, coloco as setas nas extremidades, certo? Então, essa reta aqui, agora ela vai ser a reta
indicada pela reta AB, pelos dois pontos por onde ela passa. E sobre as letras dos pontos, a gente coloca uma setinha indicando que isso aqui é reta, que ela segue para infinito nos dois sentidos. No caso aqui também a gente pode utilizar a representação da reta como sendo a reta BA. Não tem diferença, tá certo? O importante é que a gente use a indicação dos dois pontos por onde ela passa. Então, vamos agora falar sobre a semirreta. Então, inicialmente vamos considerar uma reta R, tá? E vamos marcar alguns pontos sobre essa reta. Então, aqui eu tenho a minha reta R. Eu vou marcar 3 pontos nessa reta R. Vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de O. Do lado de cá, eu vou marcar o ponto A. E desse lado de cá, eu vou marcar um ponto B. Então, agora imagina que sobre esse ponto O, eu faço um corte aqui e separo essa reta em duas partes. Então, vou desenhar aqui embaixo. Vou desenhar. Partindo aqui de O, para cá eu vou ficar com esse pedaço. Eu vou fazer outro pedaço aqui, partindo de O e seguindo para esse lado. Então, a gente vai ficar com 2 pedaços de reta, um começando em O e passando pelo ponto A, e o outro começando no ponto O e passando pelo ponto B. Então, continua sendo infinito cada um desses pedaços de reta, né? No caso aqui, esse primeiro vai partir de O, vai passar por A e vai seguir nesse sentido. E esse segundo vai partir do ponto O, passar pelo ponto B e seguir nesse sentido. Então, cada parte dessa é uma semirreta, tá certo? Então, a gente aqui tem 2 semirretas. Duas semirretas, tá certo? Essa aqui é uma semirreta e essa aqui é uma semirreta. Então, como é que eu vou fazer a representação dessas semirretas? Eu vou indicar pelo ponto onde elas se iniciam, ponto de origem. Então, eu vou ter a semirreta OA. No caso, a gente vai indicar com uma setinha somente para um lado, em cima da indicação dos 2 pontos. E eu vou ter a outra semirreta aqui, OB. Então, as semirretas, a primeira letra vai indicar a origem, a segunda letra vai indicar o ponto por onde ela passa, né? E em cima dessas 2 letras a gente vai colocar uma setinha apenas para um sentido. É importante a gente lembrar aqui que a semirreta ela é infinita, tá bem? Então, a semirreta também, como a reta, é infinita. Por quê? Ela parte de um ponto, passa pelo outro ponto, no caso aqui ela parte do ponto O, passa por A e segue para infinito. Nessa daqui, ela parte do ponto O, passa por B e segue para infinito. Então, uma semirreta, tá? Ela vai ter uma origem, mas não vai ter fim.
Vamos falar agora de segmento de reta. Então, vamos representar uma reta R e marcar 2 pontos sobre essa reta. Então, temos aqui a nossa reta R. Vou marcar o ponto aqui A. Vou marcar aqui o ponto B. Certo? Então, imagina que eu faça agora um corte e separo, faço um corte sobre A e um corte aqui nesse ponto B. Então, eu vou ficar com a seguinte situação. Eu vou ficar com um pedaço de uma reta, começando no ponto A e terminando no ponto B. Tá bem? Então, aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Mas a gente observa o quê? Que agora você tem um início e tem um fim. Então, você tem agora um pedaço finito de reta, certo? Então, esse conjunto de pontos que está aqui entre esses dois limites, entre esses dois pontos A e B, eles são chamados, esse segmento aqui, né? Chamado de segmento de reta, certo? E a gente utiliza a representação para um segmento de reta da seguinte forma. Então, aqui a gente tem um segmento de reta. Vamos indicar ele pelos 2 pontos, que são as extremidades do segmento, no caso aqui AB. E vamos colocar apenas um tracinho em cima, sem a setinha. Tá? Então, vai ser o ponto de início e o ponto do fim do segmento, ou as extremidades do segmento. Então, aqui a gente tem um segmento de reta AB, no caso aqui da nossa representação. E aqui a gente tem que esse segmento de reta, ele é finito, tá? Então, aqui, porque ele tem uma medida definida, tem um começo e tem um fim. Então, é um segmento finito com uma medida definida, um comprimento definido. Diferente da reta e da semirreta, que eram infinitas. Que são infinitas, né? No caso. Vamos falar agora de segmentos congruentes. Então, vou traçar aqui 2 segmentos de reta. Tá? Vou traçar outro segmento. Então, esse segmento aqui vai ser o segmento AB. Começa no ponto A, termina no ponto B. Então, segmento AB. E esse segmento aqui vai ser o segmento PQ. Aí, o que é que a gente observa? Se eu, por exemplo, vou considerar aqui como exemplo que o segmento AB mede 5 centímetros, certo? Observa aqui, ó, nessa representação, que aqui eu não botei o tracinho em cima do segmento. Por quê? Porque agora eu estou tratando da medida do segmento, tá bem? Ou eu escrevo os pontos, as 2 extremidades, e não coloco o tracinho quando eu quero falar da medida, ou eu escrevo da seguinte forma, eu coloco medida e coloco o segmento dentro dos parênteses e digo a medida desse segmento. Então, aqui no caso, 5 centímetros. Tá certo? Tenho essas 2 representações para indicar a medida do segmento. Vamos ficar na primeira para a gente seguir aqui. Então, fazendo a
a representação do segmento PQ, da medida do segmento PQ. Eu fui, peguei a régua, verifiquei que PQ, o segmento PQ, também tem 5 centímetros de comprimento. Então, eu observo que os dois têm a mesma medida. Daí, eu digo que eles são congruentes. Então, dois segmentos de reta congruentes são segmentos que possuem a mesma medida, o mesmo comprimento. E eu represento essa congruência da seguinte forma. Eu posso indicar da seguinte forma. Posso colocar aqui o segmento AB é congruente, deixa eu corrigir aqui, ao segmento PQ. Esses três tracinhos aqui é o sinal de congruência, tá certo? Então, eu leio aqui que o segmento AB é congruente ao segmento PQ. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre ponto médio de um segmento, tá bem? Então, quando a gente tem um segmento de reta, a gente pode marcar vários pontos, né, sobre esse segmento, o ponto inicial e o ponto final, que são as duas extremidades, mas eu posso marcar um ponto em qualquer parte desse segmento. Então, vou traçar aqui um segmento de reta. Certo? Fiz uma medida aqui. Então, eu tenho as extremidades do segmento. No caso aqui, eu vou chamar de A e de B. Lembrando que eu estou falando de pontos, então eu tenho que utilizar letra maiúscula. Tá? E eu vou identificar o ponto no centro desse segmento. Então, deixa eu só verificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, vamos dizer que eu tenho 9 centímetros. Então, o meio do segmento vai ser 4 centímetros e meio. Vai ser por aqui. Tá? Então, vou marcar aqui para a gente visualizar melhor de outra cor. Esse ponto aqui, ele vai dividir esse segmento AB em duas partes de medidas iguais. Então, vou chamar esse ponto aqui de M e vou dizer que esse ponto é o ponto médio do segmento. Ponto médio. Ok? Então, o ponto médio de um segmento é o ponto que divide, né, um segmento em dois segmentos de mesma medida. No caso aqui, quando eu separo, eu tenho um segmento AB, desculpa, o segmento inicial era o AB, né? Então, quando eu separei, eu fiquei com o segmento AM e fiquei com o segmento MB ou BM. A ordem aqui não vai fazer diferença para a gente, não. Tá? Vamos supor que a medida de AB, do segmento AB, como a gente viu, era de 9... Deixa eu tirar aqui. No caso aqui, 9 centímetros. Quando eu coloquei a régua, vi que a medida do segmento AB era 9 centímetros. Então, se M é o ponto médio, a medida do segmento AM, começando no ponto A até o ponto M, certo? Vai ser da metade, correspondente à metade do segmento AB. Então, a M vai ser igual a 4,5 centímetros. E a mesma coisa, a mesma medida para o segmento MB, porque ele corresponde à outra metade. Então, também mede 4,5 centímetros. Daqui a gente pode perceber o quê?
que o ponto médio ele vai dividir um segmento em dois segmentos congruentes. Então, eu posso dizer que o segmento AM é congruente ao segmento MB, certo? Isso aqui é importante a gente observar. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula. Vocês ficam agora com as atividades que eu deixei para vocês. Basta clicar no link que foi enviado no grupo da turma e fazer as atividades. Fico à disposição para vocês tirarem as dúvidas. Entrem em contato comigo. Qualquer coisa, estou disponível aí, tanto no grupo, no horário do atendimento, como nas redes sociais aí no YouTube. Vocês podem mandar alguma mensagem, deixar algum comentário, ou também por e-mail, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!